Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma semana, a mais uma videoaula. Nesta aula, estaremos fazendo a correção da atividade do livro, módulo 2. Estaremos vendo também um assunto novo, que é a continuidade do assunto estudado na aula passada. Lembrando que na última aula a gente havia estudado os múltiplos de um número natural. Nesta aula de hoje, depois da correção, nós iremos estudar os divisores de um número natural. Eu chamo a atenção de vocês para a importância de continuar estudando a tabuada de multiplicar. Infelizmente, a gente não pôde dar continuidade ao projeto em sala de aula. A gente já estava organizando as nossas aulas e dentro das aulas estávamos organizando um tempo para trabalhar a tabuada de multiplicar e assim a gente aperfeiçoar ainda mais os conhecimentos adquiridos nos anos anteriores. Como nós não estamos nas aulas presenciais, eu aconselho que você tire um tempo do seu dia e dê uma olhada, estude a tabuada de multiplicar. Ela é fundamental para o entendimento dos próximos conteúdos. Lembrando também que esse conhecimento ele irá ser utilizado por toda a carreira de vocês como estudantes. Então fiquem atentos, estudem a tabuada e vamos ver a nossa agenda. Então, iremos fazer a correção das atividades das páginas 106 e 107. O conteúdo da semana é divisores de um número natural. E vocês verifiquem na agenda as páginas da atividade do assunto da aula de hoje. Galera, na página 106, a questão 1 diz o seguinte: considere os números que pertencem à sequência 46, 47, 48, 64, 65. Dentre esses números, quais, no item A, são múltiplos de 2? Recapitulando, os múltiplos de 2 começam com 0 e vai aumentando de 2 em 2. Nesse item A, ele quer saber os múltiplos de 2 que estão nessa sequência. Então vamos lá. Os múltiplos de 2 que estão nessa sequência são os números 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 e 64. No item B, ele quer saber quais são os múltiplos de 3 que pertencem, que estão nessa sequência. Os múltiplos de 3 dessa sequência são os seguintes números: 48, 51, 54, 57, 60 e 63. Como são múltiplos de 3, então nós sabemos que vai aumentar de 3 em 3. O item C, ele quer saber quais são múltiplos de 2, mas não são de 3. Quem são? 46, 50, 52, 56, 58, 60 e 64. Esses números são múltiplos de 2, mas não são múltiplos de 3. O item D, ele quer saber quais não são múltiplos de 2 e nem de 3. Quem são? 47, 49, 53, 55, 59, 61 e 65. Esses números, eles nem são múltiplos de 2 e nem de 3, beleza? Questão 2. Observe a sequência de figuras e, com a ajuda de um colega, responda às questões. Pessoal, qualquer dúvida, qualquer sugestão, vocês podem estar indo no grupo
e socializar com os demais colegas. Essa questão, como não estamos em sala de aula, vocês poderiam ter ido no grupo e ter conversado com os colegas. Mas, como não aconteceu, então vamos lá. Vamos analisar as figuras e esses números que estão escritos no interior delas, certo? A primeira figura é um triângulo. Dentro desse triângulo tem os seguintes números: 0, 3, 6, 9, 12, 15 e 18. Vejam que está aumentando de 3 em 3. Então, esses números são múltiplos de 3. E o que é que isso tem a ver, né? A gente pode analisar que o triângulo é um polígono de 3 lados. E dentro dele está escrito os números que são múltiplos de 3. A gente já encontrou aí o segredo. A segunda figura é um quadrado. Um quadrado é um pentágono, ou melhor, é um polígono, desculpe. O quadrado é um polígono de 4 lados. E dentro dele está escrito os seguintes números: 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 28. Como aumenta de 4 em 4, então esses números são múltiplos de 4. A próxima figura é um pentágono, que é um polígono de 5 lados. E dentro dele tem os números 0, 5, 10, 15, 20, 25 e 30. Esses números são múltiplos de 5. O item A diz o seguinte: qual é a relação entre a quantidade de lados de cada figura e os números escritos no interior delas? Pessoal, nós vimos que os números que estão dentro dessas figuras são os múltiplos da quantidade de lados, né? Então a resposta é: os números que estão no interior das figuras são os múltiplos do número que representa as suas quantidades de lados. B. O número 45 pode ser escrito no interior de quais das 3 primeiras figuras dessa sequência? Pessoal, 45 é múltiplo de 3 e 5. Então, ele pode ser escrito na primeira e na terceira figura, que é um triângulo e um pentágono. Próxima questão. Página 107, questão 5. A questão 5 diz assim: observe como podemos obter os múltiplos não nulos de 3 com a calculadora comum. Então, primeiro, digita a tecla mais e registramos o número 3. Depois, a tecla igual, obtendo o primeiro múltiplo não nulo de 3, ou seja, o próprio 3. E cada vez que você aperta novamente a tecla igual, você vai ter os próximos múltiplos, né? Vai aumentar de 3 em 3. Usando uma calculadora comum e fazendo o procedimento apresentado, verifique em cada item se o número da ficha verde é múltiplo do número da ficha amarela. Em caso afirmativo, escreva a multiplicação que um dos fatores seja o número da ficha amarela e o produto seja o número da ficha verde correspondente. Pessoal, no A temos o número 23 e 138. Eles são múltiplos? Sim, né? Porque se você dividir o 138 pelo 23, você obtém o número 6, beleza? Então, se você fizer 23 vezes 6, você vai obter 138. Na B, temos o número 364 e 5.461. Eles são múltiplos? Não, não são múltiplos. Vocês podem fazer esse procedimento utilizando a calculadora
calculadora. Ó, eles não são múltiplos porque se você dividir 5.461 por 364, não vai dar uma divisão exata. Então eles não são múltiplos. Nascer 87 e 609. Você vai dividir o 609 por 87, que vai dar 7. Então eles são múltiplos. Se você multiplicar 87 por 7, você vai obter 609. Pessoal, essa foi a atividade da aula passada. Nós estudamos os múltiplos de um número natural. Eu aconselho que vocês continuem estudando a tabuada de multiplicar. Infelizmente, com essa pandemia, a gente não teve como iniciar e continuar o projeto da tabuada em sala de aula, né? A gente ia começar a estudar depois do nivelamento que foi feito. As aulas estavam sendo programadas, incluindo a aplicação do projeto dentro das aulas, mas como estamos num período de isolamento social, então eu peço que estudem a tabuada de multiplicar em casa. Esse conhecimento vocês vão levar por muito tempo, vai ser muito útil para os próximos conteúdos, beleza? Pessoal, quando estudamos as operações com números naturais, nós vimos que a multiplicação e a divisão elas são operações inversas. Então, a gente havia estudado os múltiplos, agora os divisores, certo? Divisor é aquele número que a gente usa para dividir outro número, beleza? E aí segue algumas observações. A primeira é que o número 1 é divisor de todo número natural, ou seja, podemos dividir todo e qualquer número natural por 1. Por exemplo, 50 dividido para 1, que é o próprio 50. Toda quantidade dividido para 1 é essa própria quantidade, beleza? A segunda observação é que todo número natural diferente de zero é divisor dele mesmo. Isso quer dizer que é possível dividir qualquer número natural por ele mesmo. Por exemplo, 10 dividido por 10 é igual a 1. Então, toda quantidade dividida por ela mesma vai ser igual a 1, beleza? Essas são duas observações muito importantes e que vocês não podem esquecer. Em uma divisão, a gente tem as seguintes partes. Nós temos o dividendo, que é a quantidade que a gente vai usar para dividir. Temos o divisor, que é o número que vai dividir o dividendo. Temos o resto e o quociente, que é o resultado. O que nos interessa hoje são os divisores, né, que é o número que é usado para dividir o dividendo, beleza? Por exemplo, o número 45, ele pode ser dividido por 1, que nós vimos na primeira observação que todo número natural é divisível por 1. 45 pode ser dividido por 3. 45 pode ser dividido por 5. 45 pode ser dividido por 9. 45 pode ser dividido por 15. 45 pode ser dividido por ele mesmo. Foi a segunda observação que a gente fez, que todo número natural é divisível por ele mesmo. Esses números que nós encontramos aí são os divisores do número 45, beleza? Observação. Podemos verificar se um número é múltiplo de outro através da divisão. Por exemplo, eu quero saber se 6 e 12 são múltiplos. Eu divido. 12 dividido por 6, 2.
o resto é zero. Então, eles são múltiplos, beleza? Pessoal, essa foi a nossa aula. Agradeço a atenção e resolvam as atividades. Dúvidas, postem no grupo.